Boa noite a todos. Todos bem? Tem alguém com calor aí? Eu estou suado. Luciana também chegou agora, está toda suada. Pois é. Vamos falar hoje sobre duas situações: o bem e o mal. O bem e o mal. É fácil viver no bem? É fácil viver no mal? Não. Não? É? Não. Não é? É bom. Maria, é fácil viver no mal? Não. É. Observem que a gente sempre está na dúvida, né? No bem e no mal. Então, essas questões é que nós vamos levantar aqui na noite de hoje. André, eu tenho que falar, cara, senão eu não vou dormir essa noite direito. Gente, a minha palestra está sendo internacional. Tem um irmão meu que vem de Manhattan para assistir a palestra ao vivo. Eu não vou falar quem é, entendeu? Porque ele está do lado esquerdo, né? Uma dica. Gente, obrigado pela presença. Bom, feito a parte. Pensei que ia ter fila aqui hoje para todo mundo sentar, mas tudo bem. Vai encher a casa. Então, essa questão, ela foi levantada por Kardec e está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vai falar das leis morais. As duas partes anteriores, Kardec vai fazer uma introdução a respeito dos questionamentos básicos da nossa vida, né? O que eu sou, o que é Deus, né? O que é espírito, o que é matéria, o que é reencarnação, enfim, todos aqueles processos que a gente já sabe. E essa terceira parte, ela vai trazer o conteúdo ético-moral, porque não adianta só nós termos o conhecimento, como nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. É importante como fazer uso deste conhecimento, desse aprendizado, porque nós temos o atributo da inteligência, conforme disseram os Espíritos, né? E esse atributo é que nos faz o quê? Pensar. Né? Nós, espíritos, temos esse atributo para poder conhecer, descobrir e tomar consciência das coisas à nossa volta e de nós mesmos. Da nossa volta é até mais fácil, de nós mesmos que é o complicado, né? Que a gente sempre adia, né? Porque a gente não quer entrar em contato conosco mesmo, né? O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou dessa forma, de que maneira eu posso mudar, quais são as coisas que me incomodam, quais são as coisas que me deixam felizes. No mundo que a gente vive hoje, né, de agitação e globalização, a gente nem tem tempo para nós, né? Mas temos tempo para celular, para televisão, para uma série de coisas, mas para nós a gente nunca tem tempo. Por isso que a gente adoece. Então, essas informações de todo o Código de Ética Moral é tudo dividido em diversas partes. E a primeira parte vai falar sobre a lei divina ou a lei natural. E dentro dessas questões da lei natural, Kardec faz os questionamentos, onde está a lei de Deus, né? E os Espíritos respondem: está onde? Cida, você estudou isso? Né? Na nossa consciência, viu? Ela aprendeu, nunca mais ela vai esquecer. Né? E Maria, outra questão que os Espíritos perguntaram: quem é que serve de modelo para nós? Jesus, viu? Também aprendeu, foram todas minhas alunas e aprenderam perfeitamente as questões, viu? Não dá para esquecer, né? Então tá bom. Então, essas questões são as questões iniciais. Mas a questão de 629 a 640, ela vai especificamente falar sobre o bem e o mal. Por que Kardec levantou essas questões? Justamente, como eu brinquei com vocês, né? Negócio de fazer o bem, negócio de fazer o mal. E a gente fica sempre nessa dúvida, né? Principalmente quando nós vamos tomando consciência das leis divinas, que estão onde? Cida? Na nossa consciência, em nós mesmos. Então, conforme nós vamos aprendendo, se relacionando, tendo experiências, tomando decisões que podem ser boas ou ruins, né? Podem ser decisões que venham trazer benefício para nós ou malefício, nós vamos ter esse aprendizado e uma conscientização das nossas capacidades. Porque nós já fomos seres mais primitivos, não é isso? Nós convivemos com seres primitivos, né? Daí a violência, uma série de situações que você fica assim: meu Deus, como é que pode a pessoa agir dessa forma?
naturalmente. Naturalmente, porque isso é natural para ela, como era natural para nós. Hoje, nós temos o conhecimento, as experiências, né, as dores, baseado nas nossas decisões, que nos levaram a ter uma ideia diferente daquela que nós tínhamos por hábito. Por isso que vivemos num mundo chamado de expiações e provas. Expiar, reparar erros diretos, né, onde a espiritualidade coloca situações para nós repararmos primeiro conosco, para que depois nós possamos realizar a prova, que é um segundo momento, que é a parte onde nós vamos o quê? Aplicar, de fato, aquilo que expiatoriamente nós tivemos que sofrer pela dor. E aí nos auxilia a ter, vamos dizer assim, diminuir um pouco o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa violência, para que a gente possa o quê? Escutar, que possa experimentar coisas diferentes daquelas que nos levaram a consequências ruins. Então, quando Kardec coloca essa questão, ele precisa ter uma ideia de que os espíritos entendem a respeito do que é o bem e o que é o mal. Porque isso é uma questão, como nós colocamos aqui, filosófica, de perspectiva, né? De social, de cultural. Umas décadas atrás, não muito longe, nós tínhamos que tipo de regime aqui no Brasil, que hoje é o nosso resgate coletivo? O quê? A escravidão, não é isso? Era normal o negro ser escravo. A lei permitia isso, e todos viviam muito bem com isso. Tanto que o Brasil foi o último país da América, né, a declarar a abolição. Era muito comum. E nós, se tivéssemos reencarnado naquela época, eram coniventes com tudo isso. Aquela pessoa realizar um trabalho que não fosse remunerado, que fosse explorado e que fosse ainda por cima maltratado. Era lei. E a igreja, para justificar, né, uma situação que Jesus dizia que todos nós somos irmãos, dizia que o negro não tinha alma. Portanto, não era um ser criado por Deus, porque Deus só cria almas. Então, o negro não tinha alma, para justificar para o bem maior da sociedade cultural. Por quê? Porque o negro era útil para que o Brasil se desenvolvesse. Isso era um bem na época. O mal não era ter essa mão de obra, que o Brasil ia empobrecer. Era o diálogo. Como a gente tem hoje, né, vários diálogos aí, do que é bom, que seria bom para nós. Era o bem. Posteriormente, com a luta de algumas pessoas que ali se dedicaram, buscaram sensibilizar a sociedade, né, principalmente a coroa na época, e aí deu-se a libertação. E hoje é uma ojeriza a gente falar no próprio nome. Como também ojeriza a gente fala assim, que vai voltar ao trabalho escravo de novo, né? A gente fica meio irritado com esse tipo de situação. Por quê? Porque a gente sabe que isso não era um bem. Isso era o que? Isso era um mal. Mas observe, na época era um bem. Hoje é um mal. Fazer chacota de homossexuais há 30, 40 anos atrás era normal na televisão, todo mundo ria, eu mesmo ria, né? E hoje é um absurdo, e claro que é um absurdo. Mas na época era bom, era legal, dava audiência, era o bem, né? Fazer, a pessoa precisa relaxar, ninguém vai levar mal. Mas hoje isso é uma afronta para essas pessoas, seja ela de sexo, de cor, de condição social. O que era um bem, hoje é um mal. Então, observe que isso sempre está mudando, conforme a sociedade muda, conforme o ser humano vai tomando consciência de si e do seu semelhante. O próprio Paulo de Tarso, se vocês se recordam, quando ele tinha a ideia fixa que os cristãos, não era nem conhecido como cristão, era conhecido como homens do caminho, os seguidores do Nazareno, esse é o apelido que os primeiros seguidores de Jesus tinham, né? Ele implacavelmente, ele perseguiu todos aqueles que continuaram, né? Porque o Paulo de Tarso não teve o acesso a Jesus pessoalmente, depois ele teve com os apóstolos, que aí deram aquelas informações para ele, mas ele implacavelmente, porque ele era doutor da lei,
ele achava que, como Jesus tinha sido crucificado e a ideia não morreu, pelo contrário, ela permaneceu, com isso gerando um bem para todas aquelas pessoas que acreditaram em Jesus, né, e continuaram o que ele veio exemplificar, ele implacavelmente foi perseguindo cada um deles, né? Se vocês lerem lá Paulo e Estevão, vocês vão ver que ele mandou prender Estevão, que foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro cristão a ser apedrejado, né, a ser primeiro sacrificado depois de tantos outros. Ele foi lá, mandou executar o rapaz. E aí, depois, quando ele tem essa viagem para Damasco em busca dos cristãos que tinham ido para lá, ele tem aquele contato com Jesus. E aí Jesus faz aquela pergunta para ele, né? Por que me persegues? E aí cai a ficha, e a partir daí ele se torna, o mal que ele achava que aquela ideia era, se tornou para ele um bem, tanto que morreu por isso, foi perseguido por isso, né? Foi dilacerado durante anos, e foi aquele que teve a coragem de levar estas informações da Boa Nova, o Evangelho, para fora do mundo judeu, porque se não fizesse isso, a ideia teria morrido ali naquele momento, durante 20, 30 anos que ele ia morrer, porque a tendência nossa, quando a gente perde uma liderança, né, é ficar desanimado, é não ter motivação para continuar. Então Paulo acabou sendo um líder, né, em que, conversando com Pedro, Tiago, que era irmão de Jesus, falou: se a gente continuar aqui, a ideia vai morrer. E Jesus tinha dito para vocês, né, porque eu não disse para ele, mas disse para vocês, que divulgue a boa nova para aquele que queira ouvir. Não é você obrigado a aceitar a ideia, mas diga sobre a ideia, para que ele pense. E a partir daí, se ele pensando, se ele praticar, quais os benefícios que ele vai ter, qual o bem que ele vai ter para si mesmo. Então Jesus era muito claro nessas coisas, nada tem que ser obrigado, porque aí constituiria um mal, ou seja, impor uma ideia sem a pessoa antes pensar sobre essa ideia e viver essa ideia. Quando Jesus explicava as palavras, vamos dizer, em off, para os apóstolos, né, porque ele contava a história assim, em parábolas, em simbolismos, mas embora fosse o cotidiano das pessoas, ele depois explicava: o que vocês entenderam disso? Né, a parábola do semeador está bem claro lá no Evangelho, né? Então ele vai explicar para Pedro, né, porque Pedro era meio tapadinho, e ó, o que é a semente? Ah, a semente é a palavra. Quem é o Senhor? Ah, o Senhor é Deus. Beleza, então está indo bem. E aí vai explicando passo a passo da parábola. Então ele fazia também com as outras histórias, não é só com aquelas, com as outras também. Ou seja, ele passava essas informações, por quê? Porque eles seriam os divulgadores da ideia. Para que aquilo fosse um bem para todos. Então Paulo de Tarso, não entendendo esse processo, faz essa percepção, tem um contato com Jesus e no final ele diz, um texto, que o mal que eu não quero fazer, esse mal eu faço bem. E o bem que eu quero fazer, esse eu faço mal. Ou seja, ele percebeu que quando ele tomou conhecimento de verdades que até então estavam veladas pelo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, Jesus trouxe uma nova plataforma de conhecimento, que precisaria o quê? Mudar a forma de entender o que é o bem. O bem não é apenas para um grupo, ou para uma sociedade. O bem é um bem comum, é de todos. Qual é o primeiro mandamento? Jesus falou que a lei se resume em duas coisas. Luciana, você que estudou, qual é o primeiro mandamento? Viu? Ela também foi minha aluna, nota 10. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? É todo mundo. O próximo como a si mesmo. Ou seja, a ideia do Criador, certo? Para dizer que você não é filho de chocadeira, de que você não veio do nada, de que você tem uma filiação divina, olha só quanta coisa legal, de que você não está sozinho e que você é um propósito de Deus, do Criador. Com isso, você cria um vínculo com o Criador e você sabe que você não está só.
de que você está interligado a alguma coisa superior, que existe o Criador e eu sou a criatura. Ele é divino, por consequência, eu também sou divino. Ok? E o segundo, amar ao próximo. O amar, gente, é o bem comum. Quando a gente ama, diferente de paixão e daquele amor egoísta, não é isso? Quando a gente ama, quando a gente coloca para fora esse potencial que nós temos, primeiro a inteligência, agora o sentimento, o que acontece quando a gente ama? A gente fica no ar, né? Eu amo. E quando a gente então é amado, é melhor ainda. Quando a gente é amado, é melhor ainda. Mas Jesus coloca que nós temos que amar. Quem dá o primeiro passo somos nós. Ou seja, você sai de você e leva o teu bem, que é o amor, para o teu próximo. Ou seja, é o primeiro contato que você vai ter com a relação, aí está chegando o mal agora, né? É você dar o bem para ele se sentir o quê? Amado. Pode ser que ele nem sinta isso, mas você está colocando o quê? A tua essência divina para fora, porque a primeira diz que você é filho de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o Criador é tudo, a partir daí são consequências. E aí dá referência para você, como eu vou amar? Será que o meu amor por ele vai ser o suficiente? Será que vai ser, veja você mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ame da maneira como você gostaria de ser amado, com intensidade, com alegria, com esperança. É isso que você dá. Francisco de Assis, depois lá em 1100 e pouco, 1200 e pouco, quando reencarna para poder dar um ajuste na igreja que tinha totalmente se perdido nesse caminho do amor, ele entendeu perfeitamente tudo isso. Ele só queria amar, 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 amar. Isso era a motivação dele, o amor dele. Ele trazia o bem comum para todos. Ele amava a lua, não é isso? Ele amava os animais, ele amava a natureza, amava os seres humanos, amava todos. Não tinha essa do cara estar ferido, machucado, ele ia lá, ia socorrer, ia ajudar. Tinha vezes até que ele beijava as feridas e as feridas se curavam porque estavam cheias de energias de amor. Ou seja, ele botou todo aquele potencial dele para fora para o bem comum. Todos se beneficiavam ao lado dele. Quando é o mal, mesmo querendo se fazer o bem, um grupo ou boa parte do grupo se prejudica. Então não é o bem. Então foram essas questões que Kardec pergunta. Diante de tanta confusão em relação ao que é o bem e o que é o mal, se o que eu estou fazendo é bom, vai gerar uma coisa boa, será que eles vão entender essa coisa boa e ele pode transformar isso no mal? Jesus tinha dito assim, não dê o que é santo, né, aos porcos, para que eles não peguem isso e calquem com seus pés e ainda voltem-se contra vocês. Resumindo, né, não dê o que é de mais precioso que você tem para aquele que não compreende ainda, porque seria uma insensatez sua, e ele ainda pode se voltar contra você porque não entende essas coisas. Porque ele depois passou por isso. Quando ele estava lá na cruz, sendo crucificado como crime de sedição, ou seja, aquele que é contra o Império Romano, porque Jesus foi crucificado por isso, porque se ele tivesse sido crucificado por blasfêmia, ele tinha sido apedrejado como foi Estevão, mas não, ele foi crucificado, e a crucificação era todos aqueles que eram contra o Império Romano. Não é coisa de ladrão, não, é coisa mesmo de revolucionário, que está ali para criar a discórdia e libertar o povo judeu do jugo romano. E assim os romanos fizeram uma fileira, né, Cidinho? Tu lembra disso? A fila era grande, né? Nossa, caminhada, quilômetros. Da gente olhando lá aquelas pessoas ali crucificadas para servir de exemplo. Olha, se você tentar fazer o que ele fez, você vai ficar do lado dele. E a coroa de espinhos era justamente para dizer isso. Olha o rei de vocês aqui. O imperador botou eles aqui. Era o recado que se dava, muito claro. Os romanos sempre foram muito claros em tudo que eles faziam, para justamente não gerar dúvida. Então Jesus ali, crucificado, observando toda aquela turma gritando,
né? Vocês pensam que as pessoas estavam ali chorando por ele? Estavam xingando, batendo palma, né? E isso a gente vê na história humana, em todos os aspectos, na Inquisição, nas cruzadas, nas guerras, no dia a dia nosso, com os nossos pensamentos. Fulano fez uma cirurgia, né? Aí, tomara que esteja tudo certo. Foi isso que a gente pensou? Você já sabe do que eu estou falando. Então, a gente vai utilizar com o pensamento. É a execução. Né, Gigi? Né? Então, eu sou espírita, eu estou fazendo bem, mas está pensando no mal. Né? Olha a dicotomia, né? Bem, estou fazendo bem, mas estou pensando no mal. Então, Jesus se deparando com aquelas pessoas que muitas das vezes que estavam ali, que ele ajudou pessoalmente ou indiretamente, né, estavam ali pedindo, né, que aquilo acontecesse de uma maneira trágica para poder justamente saciar a vontade do ser humano, né, das suas injustiças, vendo aquela pessoa ali crucificada. E é o que a gente faz quando vê essas lutas, quebra-quebra, né? Vai na internet, se você vê lá tantas visualizações de quebra-quebra, 2 milhões. E às vezes uma palestra do Divaldo não tem nem 50 mil. Né? Então, é o mal, né? É o mal que a gente gosta de ver, de assistir, de presenciar, mas a gente diz que faz o bem. Eu sou do bem, né? Está lá aquelas decalquezinho que vem no carro, eu sou do bem, mas ele volta e meia dá uma fechada no anda pelo acostamento, mas ele é do bem. Né? Dá vontade de rir, mas somos assim ainda. Então foi por isso que Kardec perguntou aos espíritos. E aí os espíritos, sabendo dessa dificuldade que nós temos do bem e do mal, uma coisa a gente faz de bem, outra coisa a gente faz o mal, outra coisa a gente justifica para o bem, outra coisa a gente justifica para o mal. Mas ele é canalha, por isso que ele, né, Deus que cuide dele, mas tipo assim, né, tomara que Deus o castigue, ou não, que Deus o ampare, que o fortaleça, né, e tal. Então a gente sempre está nesse processo. E aí os espíritos dizem o seguinte, que tudo procede da lei de Deus. Se você cumprir a lei de Deus, você está fazendo bem. Se você estiver cumprindo as leis de Deus, você está fazendo bem. Que lei é essa? Quem chegou agora não sabe, vou falar para você, porque a Cida respondeu e disse assim, onde está a lei de Deus? Aí a Cida disse assim, está na nossa consciência, ok? Ficou legal para você agora? Na nossa consciência. Então, onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Ok? Mas o que é consciência? Aí é que está o detalhe. Os espíritos falam o seguinte, use a sua inteligência, use as suas experiências, use o seu conhecimento adquirido para que você possa ter acesso à tua consciência, ou seja, à lei de Deus. E é por isso que nós vivemos esse mundo de idas e vindas, os processos reencarnatórios nos facilitam e nos ajudam nesse sentido, que além de ser um processo de evolução do espírito, a reencarnação também é um processo reeducativo, porque se baseia na causa e no efeito. O livre-arbítrio faz parte de nós, espíritos, com letra maiúscula, onde nos individualizamos como seres e tivemos o atributo da inteligência e sentimento desabrochados, que eles já existiam, adormecidos, ok? Que nem a semente, está ali, todo o potencial dela está adormecido, mas daqui a um mês ela vai se tornar uma planta, daqui a um ano uma árvore, daqui a 2 anos ela vai dar frutos. Mas se a gente for pegar 2 anos atrás, ela era apenas uma sementezinha, mas tudo estava ali, esperando o momento certo para desabrochar. E quando a gente tem esse livre-arbítrio, essa individualização, nós somos agora responsáveis pelo quê? Cidinho, pelo nosso desabrochamento. Ou seja, agora somos os responsáveis por nós mesmos. Porque antes dessa fase, não. Como a gente considera os animais, né? Uma fase anterior à nossa, a nível evolutivo, em que eles não têm responsabilidade porque eles não têm inteligência como a nossa. Eles não têm um sentimento como nós temos. Eles têm lá, adormecido e que vai se desenvolver como aconteceu com nós. Eles também são espíritos, com letra minúscula, segundo Kardec. Então, quando nós tomamos consciência desse processo do que somos, do que podemos realizar, do que podemos aprender, do que podemos sentir,
nós tomamos gradativamente a consciência das leis de Deus. E não faltaram seres facilitadores para que a gente tivesse um entendimento dessas leis. E como no curso da terça-feira passada, a Angélica não pôde vir, mas, Angélica, nós concluímos o seguinte: todos que vieram, né, Valéria, despertar o ser humano para a consciência da lei, todos eles foram felizes. Mas o que nós fizemos com eles? Os matamos. Lembra disso? E eles vieram trazer um bem para nós, para sermos felizes, mas a gente não entende essa felicidade. A gente entende a felicidade da matéria, do poder, do egoísmo, do orgulho. Isso a gente é feliz, porque eu sou o cara. Entendeu? Eu sou o cara. Estou estreando uma camisa ontem que a minha sogra me deu de presente de aniversário, a camisa bonitona e tal. Né? Estou com uma camisa joia. As minhas camisas já estão meio já surradas. Mas está aqui, né? Orgulho, né? Ela é só minha, tá? Isso aqui eu não vou desfazer, porque daqui a 50 anos, essa aqui minha sogra me deu, egoísmo. Estou dando um exemplo bem corriqueiro. E mais o poder, e uma série de coisas que faz com que a gente não veja o bem de seres dizer o seguinte: aprenda a compartilhar. Né? Você não gosta de ser amado? Então você também ame. Você não sente fome? Ele também sente. Você não fica doente? Ele também fica. Você não gosta de dormir numa cama, protegido, né, de tudo? Ele também. Então, esses seres vieram nos sinalizar, gente, mostrando que as coisas estão acontecendo e nós estamos nos omitindo ou participando disso. E aí, como não temos a humildade e sim o orgulho ferido, nós o que? Revidamos em cima dele, dizendo que ele é que é o mal. Quando Pôncio Pilatos questionou Jesus lá numa parte, e alguns ouviram aquilo, né, e aí passaram adiante, Pilatos, extremamente honesto, né, porque a desonestidade e a corrupção no nosso país veio de uns 12 anos para cá, tá? Isso não é milenar, não. Isso foi feito agora. Pôncio Pilatos era um homem muito honesto, honestíssimo. Né? Tibério, que era o imperador, mas tinha um amor profundo por ele, tanto que mandou ele para a Judéia. Detestava, porque ele era corrupto, ele não, digamos assim, não era uma boa pessoa. Então, manda ele para bem longe de mim, porque ele era casado com a filha de Tibério, então ele não podia matá-lo, mas o exilou lá. E ele tinha inúmeros esquemas lá, com sinédrio, enfim, todas aquelas coisas. Isso é tudo história, gente. Isso eu não estou inventando, não. Se vocês pegarem ali, vocês vão ler. E aí, esse camarada chega na frente de Jesus e tem a cara de pau de perguntar para ele. Lembra disso, dia? A gente estava lá em pé. E aí ele perguntou assim: o que é a verdade para Jesus? Jesus só não riu na cara dele porque é um espírito elevado. Ele dizia assim: vem cá, você está falando da verdade ou da mentira? Né? O que Jesus fez, Maristela? E ficou em silêncio. Adiantaria eu te dizer a verdade, se você só conhece a mentira? Não é? E Jesus ficou calado. E às vezes, muitas vezes, a gente tem que ficar calado mesmo, porque se a gente for discutir com um tolo, a gente é pior do que o tolo. Né? Ou, como diz o outro, a gente consegue baixar o nível até onde ele quer que você chegue, porque ele não consegue te alcançar lá em cima. Então, Jesus ficou quieto. Perda de tempo, porque não era isso que Pilatos estava perguntando. Tanto que depois, aí sim, Pilatos pergunta, e aí Jesus responde: você acha que eu não tenho poder, né? Orgulho, né? Poder de te libertar? Aí Jesus responde, porque isso era o que ele precisava ouvir, porque era isso que ele entendia. Jesus falou assim: você não acha que eu não tenho uma legião de anjos, no caso seria espíritos, que a qualquer momento poderiam me tirar dessa situação se eu quisesse?
E tem mais, você só está nessa posição porque assim o nosso Pai determinou. Aí o homem congelou, né? Porque ele falou no olho dele. Ou seja, você não é superior a mim. Mas também não vou te humilhar, porque Deus te deu a chance de você ser um líder e da sua liderança você fazer o bem comum. Como eu estou fazendo o bem comum para todos. Isso Jesus pensando, tá? Mas o que você faz é o contrário. Você vai me tirar do circuito para que continue o mal a benefício dos poucos, ao prejuízo dos muitos. Mal ele tinha ideia que depois, futuramente, ele ia ter várias reencarnações expiatórias por decisões tomadas baseadas no orgulho e no egoísmo, gerando um mal para muitos e o bem, entre eles, para poucos. Então, os espíritos vão colocar essa situação, né, para que nós possamos buscar incessantemente a nossa conscientização de seres divinos, para que a gente possa, através dessa conscientização da lei que está em nós, nos tornarmos seres o quê? Melhores e mais conscientes. Ou seja, eu não preciso de super-heróis, eu não preciso de seres alados, eu não preciso nem do próprio Jesus para me ajudar a tomar as minhas decisões. Porque Jesus falou na nossa cara, cada um, né, André, segundo as suas obras. Ele disse assim, ó, eu vim aqui para poder, ó, Cida, passa tudo para mim que eu vou carregar tudo para você. Aí você, que bom, toma, leva tudo. Como muitas religiões entendem. Mas não disse nada disso, cada um segundo as suas obras, ou seja, você é responsável pelos seus atos. Ok? E por ser responsável, seja prudente. Lembram disso? Como as serpentes. A serpente, né, está sempre atenta. Então você tem que estar sempre atento, ou seja, consciente, acordado, percebendo as coisas. Perceber o mal não é fazer o mal, é perceber que aquilo ali vai gerar um mal. E o que a gente faz? Corrige o mal pelo que é bom para todos, que é o bem comum de todos. Como é que eu vou ter essa referência? Comigo mesmo. Se isso é bom para mim, se isso me traz benefício, é óbvio que traz para o outro. Se o outro eu passo fome, ele passa fome também. São referências bem básicas que faz com que a gente possa ter uma visão diferente do mundo. O mundo é saudável? Não. Pessoas passam fome? Passam. Pessoas são mortas com violência? São, principalmente aqui no Rio, né? Nosso amigo aí sabe o que eu estou falando. Então, tudo é baseado no que nós somos. E há 2000 anos, um pouquinho mais, que a gente escuta essas coisas e essas coisas continuam a acontecer. Eu sou cristão, eu faço bem, mas volta e meia está sempre pensando no mal. Então, quando a gente toma consciência disso, que é excelente, tomar consciência das nossas dificuldades é que nos ajuda a se tornarmos seres melhores. Porque senão a gente começa a jogar essas coisas tudo por debaixo do tapete. Ah, não, isso aqui eu não vou lidar agora não. Ah, isso aqui deixa para outra vida. Ah, não, isso aqui lá para frente. Né? Não. Tudo é na medida certa. As histórias que Jesus contava eram histórias sempre assim, do crescimento. Nada era assim, de uma hora para outra. Observe as histórias, vocês vão ver que em nenhum momento ele vai assim, fulano de tal, puf, virava um ser bom. Não. Falando da palavra do semeador, né? Começou da semente que caiu ali na terra e que ninguém usou para fecundar e veio o passarinho, puf, comeu. Aí depois caiu na pedra, depois caiu no espinho, depois caiu na boa terra. Olha só, processos. Filho pródigo, quando saiu, tomou a decisão, pensou antes, tomou a decisão, pediu os bens para o pai, que era de direito, o pai o respeitou, seu livre-arbítrio, deu a ele os bens dele, né? Ele foi, por livre-arbítrio, aproveitou a vida, aquilo que o dinheiro, né, aqueles bens lhe davam. Ele passou todas as dificuldades, depois que não tinha as condições materiais, porque não tinha amigos, porque vivia em função da matéria, obviamente a matéria acabou e ele perdeu tudo, só não perdeu a si mesmo. E aí, quando ele cai em si, ele retorna ao seio do Pai
como um empregado, deixando de ser filho. E o pai o recebe como filho, viu? Todos vocês sabem. Porque ele nunca perdeu a sua filiação divina. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, porque eu sou filho de Deus. Ponto final. Então foi um processo de escolha pequena, e depois ele toma uma decisão, fez uma escolha pela dor, e esse retorno faz ele ter consciência de si, do que é bom para ele, e o Pai lhe dá novamente a oportunidade dele recomeçar. Coisa que a gente não faz. O outro erra e a gente não te perdoa. Nunca vou te perdoar. Não é isso? E aí Jesus conta que Deus, no sentido figurado, nos perdoa. Não no sentido de se sentir ultrajado pelas nossas ações, não. Mas simplesmente pelo fato de a gente precisar se auto-perdoar para nós reiniciarmos um novo ciclo das coisas boas, do bem. Tomo consciência da lei, a lei do amor. Se eu tivesse amado mais, se eu tivesse feito, até aquela música do Titã, se eu tivesse amado mais, e a gente fica relembrando o passado, gente, nada mais é do que algo que venha nos trazer experiências positivas ou negativas, e que delas a gente tem que ir no futuro, coisas positivas no futuro, no presente para coisas positivas no futuro. O passado nada mais é que as experiências acumuladas, positivas ou negativas. O que fez de bom está feito, o que fez de mal está feito, mas o que eu faço agora? Qual é o bem que eu quero agora? O bem é isso coletivamente? Porque eu entendo que a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, fora de mim, amar ao próximo fora de mim, e o último sou eu. O último sou eu. Isso faz com que você desabroche o teu potencial para fora. Por que a semente germina? Porque tem a terra, tem a água, e tem o sol, que vai ali fazer com que aquela semente germine. As experiências vão fazer que a gente germine o quê? A lei de Deus que está dentro de nós, da nossa consciência. Por isso que os Espíritos falam o tempo inteiro, fazer o bem é uma obrigação. É como se você precisasse respirar, para você tomar consciência do potencial que você tem, e aplicá-lo de uma maneira tranquila para o bem comum. Ah, mas o fulano não vai entender o bem que eu quero fazer. Tudo bem. Como primitivo não vai entender que você vai, paciência, tolerância. Isso não quer dizer subveniente. Ah, ele não sabe, então ele vai fazer o quê? Não, nada disso. A lei diz o quê? Que a gente tem que viver bem. Então, vamos viver bem. Então, ele vai ter que se adaptando, a convivendo de uma maneira tranquila, sem imposição, para que ele possa se desenvolver. Por isso que nós estamos passando da fase de expiações e provas para o mundo da regeneração. E como o Marcos Júlio falou algumas semanas atrás, e isso já vem há 2000 anos para cá, porque quando Jesus veio até nós, ele deflagrou esse novo processo, que era da mudança da condição do ser humano, no sentido de amar. Mais do que nunca, a gente observa a quantidade de irmãos que convivem entre nós, extremamente difíceis de viver, de conviver. A gente tem até medo de sair na rua, ou não precisa nem sair na rua, tem outros aspectos. Por quê? Porque eles estão nessa condição. Como os Espíritos dizem, o que não pode é a gente ficar em silêncio. Ele disse claramente, o bem é muito tímido. O bem precisa falar, o bem precisa se colocar, para que o bem comum possa prevalecer, e não o mal que vai prevalecer sobre alguns. Vai beneficiar alguns, enquanto que a maioria vai sofrer. Então, isso é opcional. Como fazer isso? Jesus também nos deu a dica. Amando uns aos outros, se movimentando uns aos outros, unindo-se uns aos outros no objetivo comum. Não é? Porque a gente não vê. A gente se divide. A gente fica um contra o outro. A gente desrespeita um ao outro. A gente acaba fazendo um mal comum a um ao outro.
As redes sociais, elas são fundamentais hoje em dia para a nossa vida, não são? Mas elas podem ser de bom uso ou de mau uso. Do bom uso de manter as informações atualizadas a todo momento do que está acontecendo, e a gente está tendo esse conhecimento que não tínhamos algumas décadas atrás. Como eu disse a vocês, a corrupção, tudo veio há 12 anos atrás. Antes disso, o Brasil era muito bom, né? Muito tranquilo, todo mundo feliz. E hoje mostra-se claramente o quê? Que as coisas acontecem, sempre aconteceram, desde Portugal. Então nada é novo para eles, mas é novo para a gente, porque estamos tendo um contato, mas esse é um mal para nós. Nada, esse é um bem para nós, porque agora a gente está tendo consciência do processo. E não é usando a violência que nós vamos, não só mental como física, resolver a situação, porque somos cristãos. O que Jesus nos ensinou? A nos amar, a nos unir por um propósito comum. E a grande maioria unida, o que vai acontecer com a minoria? Não vai ter voz. Agora, se a gente ficar calado, vamos dizer aqui, estamos aqui, deve ter em torno de mais ou menos 50 pessoas. Ou mais, né, Elagia? Deve ter mais, né? Todos estão em silêncio, só quem está falando sou eu, ok? Daqui a pouco um de vocês começa a gritar, isso está falando, Marco, é tudo besteira, não sei o que lá. Um só se levantou e um só conseguiu tirar todo o equilíbrio da situação. Esse vai prevalecer diante de 49? Se a gente quiser, vai. E se nós não quisermos? Vamos expulsá-la daqui a pontapé? Não. Vamos usar o recurso da fraternidade, convidando o irmão a entender por que ele está agindo desta forma. O que está acontecendo para que ele possa se manifestar desse jeito? É o diálogo. É o diálogo. O meu exercício do Cidinho é esse nessa vida, porque a gente não tinha muito diálogo, né? A gente tinha muita ação, né? A gente resolvia muito rapidamente as coisas. Hoje em dia, não. Estamos exercitando o diálogo, a paciência, a tolerância, né? Mesmo estando, vamos dizer, corretos nas nossas ações e o outro equivocado. Mas o outro só vai poder enxergar o que a gente enxerga com o nosso exemplo. Então, Jesus falou, o maior serve ao menor. Aí vocês entenderam quando Jesus disse isso? O maior serve ao menor. Se a gente se considera os maiores em moral e tal, vamos dar o exemplo e ser esse bem, né, que nós vamos fazer. Então, meus irmãos, mais ou menos é o resumo, né, do que os Espíritos explicam a respeito do bem e do mal, em relação à lei divina, se nós a aplicarmos no nosso dia a dia. E hoje, o mundo está muito confuso em relação a isso. Os códigos, né, éticos morais de cada local está muito complicado. Até os super-heróis estão vivendo crises existenciais. Quem podia imaginar que um dia o Superman ia matar alguém? Mas matou no último filme, lá, com a visão laser. Quem diria que o Batman ia matar 36 pessoas no filme do Batman vs Superman? O Batman não matava ninguém. Porque ele aplicava a justiça que não era aplicada pelos homens para que a justiça prevalecesse. E hoje já redefiniram o personagem. Isso eu sei porque o cara lá na internet botou lá no Facebook as 36 mortes do Batman. Que até então, há décadas que ele nunca matou ninguém, mas mostrou lá uma a uma que ele matou. E o Superman, que foi a criação de dois judeus que vieram da Europa para os Estados Unidos, tendo uma nova oportunidade, que transfiguraram num herói, né, o ideal de ética moral, que é o super-homem, né, a honestidade, amor ao próximo, bem comum do próximo. Superman sempre ajudou todo mundo. Superman vai e mata uma pessoa, cujos poderes iniciais eram sempre para ser utilizados em favor do próximo. Esse altruísmo do super-homem era o conflito dele, porque ele não conseguia viver ele como pessoa, mas sim com aquele ser que era o ser mais poderoso do planeta Terra. E para finalizar, o filme mostra ali o Clark Kent conversando com o padre e do lado a figura de Jesus, fazendo uma referência que
ele seria Jesus Cristo. E depois ele mata o cara no final, né, André? Você vê esse filme lá no Manhattan, você deve saber. Então, até os super-heróis, as pessoas estão até desvirtuando os códigos morais desses super-heróis que foram escritos justamente para nos inspirar. Lembra do Zorro? Do Capa-Espada? Né? Ele, quando veio de lá da Espanha, lá para a Califórnia, era lá os donos, né? Os donos, dom daquilo, escravizando e maltratando o povo californiano. E ele fica indignado, e ele era um Dom, tá? Dom Diego. E ficou abismado com isso. Pelo contrário, o maior não serve a menor, eles deveriam, então, o que ele faz? Todo dia de noite ele se vestia de quê, né, Pedrão? Do Zorro, que era a raposa, sorrateiro. Ele ia lá, soltava as pessoas, ele ia lá fazer aquele exame lá no bumbum do Sargento Garcia, né, para poder criar aquele clima bom, porque ele tinha um código de ética que era para ser aplicado no dia a dia das pessoas. Aí agora vamos esperar, vocês vão fazer uma versão nova do Zorro diferente daquela original. Então, vocês observem que em tudo no mundo, a ideia do bem e do mal está muito confusa ainda. Então, nós espíritas, para a gente fechar, nós temos essa vantagem. Né? Isso é uma vantagem, né, pessoal? Tudo que a gente conversou, isso foi uma vantagem. E eu sei que a lei de Deus não está escrita lá no Torá, quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, lá e veio aqueles 10 mandamentos, tudo não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, blá, 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 tudo não, que nem criança, não, para poder ter a vivência do bem comum, né? Não matarás, não roubarás, não é próximo, não pode fazer imagem perante a Deus e por aí vai, tudo não. Jesus já veio trazer o diálogo, não por quê, por isso, isso. Ah, mas você já experimentou isso? Ah, já. É ruim? Pô, é péssimo. Pois é. Ele também sente a mesma coisa. Percebe? É diferente. Então, nós temos uma vantagem de sabermos que a lei não está ali fora. A lei está aqui dentro de nós. Porque somos filhos de Deus. Então, eu preciso de um padre, eu preciso do Alberto, aqui que é o presidente da casa, eu preciso de alguém da Eladia, alguém para chegar e dizer assim, eu vou te ajudar você a encontrar o caminho da felicidade, de ser bom, de fazer o bem. Não. Só depende de você. Porque está dentro de você. Quando os fariseus faziam as orações, eles chegavam assim, bem na... Ei, Maria, acorda aí. Estava bem assim em frente, aí botava uma caixinha na cabeça, que aquela era a Torá, para poder ver se entrava na mente dele os ensinamentos de Deus. Fazia aquelas preces altas, longas, né? Que aí você dormia mesmo, você chegava lá quando vê já estava dormindo. E aí, né? Fazia aquela oração toda, ninguém entendia nada, para poder justificar, porque eu sou um homem temente a Deus, etc. Jesus simplesmente disse o seguinte, vocês não precisam de nada disso, basta vocês se recolherem num quarto, na sala, ali em cima da pedra, e você entrar em contato com Deus. Ou seja, a gente tem ligação direta com Ele. E aí, não precisa nem falar muita coisa, porque Deus sabe o que você está passando, está sentindo. É só você entrar em contato com você mesmo, ou seja, com a lei de Deus que está em você, que ela vai dizer perfeitamente o que você tem que fazer. Essa foi a dica que Jesus deu 2000 anos atrás, que só depende de nós. Tudo só depende de nós. Se o mundo vai ficar bom, porque depende de nós. Muitos estão ansiosamente querendo voltar para o nosso lar, né, Sidney? Né? Achando que vai, porque Fabiano agora é o governador do nosso lar, não sei o quê, que agora vai ser bom, eu mereço isso. Eu construí esse mundo interior para conviver com pessoas que vivem isso, o bem comum. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu estou construindo esse meu caminho, ou estou, deixa a vida me levar, vamos ver onde isso vai dar. Né, gente? Então, a gente tem que ter consciência do que a doutrina nos traz, que nos trouxe em 1857, para que a gente pudesse ter essa vantagem de podermos fazer as coisas boas, de fazer o bem, de sairmos dessa vida dizendo assim, eu, no momento de dificuldade, de crise, estou falando isso para mim, tá?
eu contribuí com a minha parte. Eu não fui mais um a fazer com que as coisas ficassem ruins ou piores. Eu lutei para que as coisas... Por que, Marco? Porque era o bem maior que se precisava fazer. Porque eu sei que no futuro, quem vai reencarnar nesse planeta melhorado sou eu. Que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque... Todos aqui fizeram o curso. Se não fizeram, estão de parabéns. Porque herdarão a terra. Jesus não falou outra coisa tão clara como essa. Ou seja, se eu vou viver de novo nesse planeta, que é um planeta bom, que é um planeta legal, e eu, por agora, nessa fase de regeneração, eu tenho que ser habilitado, ter um mérito para isso. Porque em provas e expiações, estamos na condição de expiar e provar. Agora não. Agora, tipo assim, eu passei para a universidade, porque eu tirei, sei lá, quanto que é para tirar agora na faculdade lá, não sei, tanto tempo que eu não faço, mas vamos lá, no Enem lá, tirei nota X, aí eu estou aprovado. Porque somos os trabalhadores da última hora. Foi dada a chance para todo mundo. Todo mundo. Ah, mas tem um bocado de gente que não presta. Realmente tem. Pessoas como eu também não prestava algum tempo atrás, mas hoje já vale alguma coisa. Então, é um investimento que os irmãos maiores fizeram em mim, que eu tenho que começar a fazer neles também. Né? E aí é a vibração, é a forma de se ver as coisas, é as leis que precisam ser alteradas, tudo em benefício do comum. Porque de punição não resolve-se nada, pelo contrário, é como se jogasse lenha no fogo e o fogo vai aumentar. Jesus sempre falou assim, quando Pedro puxou a espada para poder agredir um guarda do templo, quando Jesus foi preso, Jesus falou, embainha tua espada, porque quem luta por ela vai morrer por ela. Lei de causa e efeito. Não adianta eu ser violento com os violentos. Eu tenho que ser fraterno, mas dentro da lei, que faça com que aquelas coisas funcionem e que seja uma maneira reeducativa para aquele ser. E não uma punição, simplesmente porque ele vai ficar com mais ódio e mais raiva de mim. É isso? Foi assim que Paulo de Tarso conquistava os grandes, vamos dizer, as grandes autoridades de Roma, quando chegavam lá, os caras mandavam prender, usavam o açoite nele, e depois essas pessoas adoeciam, ia lá e curava aquelas pessoas. Leiam todas as cartas de Paulo, que vocês vão ver essas histórias. Ou no Paulo Estevão mesmo. Ele chegava lá e ajudava aquelas pessoas. Tipo assim, agora, meu irmão, se vira. Não, iria fazer a mesma coisa. Como Fabiano, nosso mentor espiritual, né, nosso benfeitor, o que nos ampara, o que nos fortalece, é o homem da caridade. Quando eu falo isso, a gente fica até meio arrepiado, não por alegria, mas por responsabilidade. Né? Porque se ele é o nosso líder da caridade, então significa que ela diz que a gente tem que ser caridoso. Tem que ser doador. Eu não posso mais pensar em mim. E eu sou a última pessoa que se pensa. Penso em Deus, penso no meu próximo, aí depois é que eu vou pensar em mim. É a vida de Francisco, de Fabiano, de Maria Teresa de Calcutá, de todos esses seres que sempre viveram em função do próximo, tendo Deus como referência, né? E tendo ao próximo como prática. Né? Então, se eles conseguiram, a gente também consegue. Ninguém tem privilégio nenhum. Todos nós, como espíritos, somos simples e ignorantes. Agora, a velocidade do processo evolutivo de cada um é de cada um. Então, a gente tem essa vantagem. Estamos passando por um momento ruim? Estamos. Mas, ao mesmo tempo, o ser um mal, ele é um bem para nós. Porque é o exercício de todas as coisas que a gente precisa ter. Paciência, tolerância e, principalmente, amor. Ah, mas eu não amo. Ainda, claro, é um processo. Jesus falou que você vai se tornar o queridão da noite para o dia. Ele não conseguiu fazer isso, por isso que ele parou na cruz. Quem dera você, quem dera nós. Então é um processo, gente. É um processo em que, por consequência, nós vamos ter um futuro melhor. Seres mais melhorados, mais tolerantes, mais compreensivos. E aí, com esse desenvolvimento que nós temos, nós vamos ter mais paciência, mais tolerância com os irmãos ainda, né, em condições mais inferiores. Percebe? É tudo uma questão de você aumentar o teu volume, né, para que você possa lidar melhor com o que está mais difícil. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso. A nossa casa completou 58 anos, não foi, Gi?
58 anos de trabalho, na vida material. Na espiritual, isso aí já vem, né, Cidinho? Há séculos. Essa foi uma ideia nossa antiga, lembra? Falou, vamos fazer assim, então. Aí, Fabiano foi e aceitou, se incumbiu de fazer esse trabalho grandioso, que não é só aqui na nossa casa, não. O Fabiano tem tentáculos para tudo quanto é lugar nesse país. Tudo sob sua administração. Esse homem que se dedica integralmente a nós o tempo inteiro. E a gente muitas das vezes nem pensa nele durante o dia, né? Ou quando pensa para pedir alguma coisa. Mas ele está aqui, presente, e está feliz da vida, né, por termos nós aqui contribuindo com a obra dele, que ele fala que é a obra de Deus, de Jesus, né, pela humildade dele, de Francisco, de poder, né, poder fazer o bem comum, atender a todos com carinho e atenção, seja ele quem for. Né? Ele era um porteiro que atendia todo mundo, seja ele quem fosse, desde um escravo até um fidalgo. Ou seja, ele estava ali para poder servir. E é claro que ele tinha toda a medida necessária para poder lidar com um e com o outro, porque ele sabia da dificuldade de entendimento de cada um. O maior serve ao menor. Servir é isso, é saber lidar com aquele ser, né, para que a gente possa ter um relacionamento bom. Né? Um relacionamento que eu tenho contigo é diferente do dela, porque você tem uma característica, ela tem outra, então eu tenho que saber diferenciar isso, e vice-versa. Tem dia que eu estou mal-humorado, tem dia que eu estou bem-humorado, então a gente tem que aprender a lidar com o sentimento do outro e o outro conosco. E aí a gente convive com as diferenças. E da diferença a gente faz a união. É isso? Né? A mais B mais C faz tudo dentro de um conjunto, mas é letra A, letra B, letra C, letra D, mas tudo dentro da união de um conjunto. Isso é matemática. Então a matemática nos une. Então, vamos aplicar isso no nosso dia a dia. É difícil? É dificílimo, mas é um desafio que cada um de nós aqui, ao reencarnar sob a tutela de Fabiano, ou de outros benfeitores, daqui que estiver presente, confiar em nós para isso. Confiar em nós. E eu tenho sempre um receio, às vezes falo muito com a minha esposa, é de chegar no plano espiritual, sentado do lado de Fabiano, eu não vou ter essa pretensão. Mas sentado no meu mentor, e ele olhar nos meus olhos e dizer assim, e aí? Esse e aí, chega a arrepiar. O outro até coçou o olho ali, ó. E aí? Tipo, né? E aí você, né, Luciana, está rindo, né? Mas, não, porque... Cara, e aí? Ou diferente. Beleza, Marcão? Beleza. Aí comecei a falar beleza, eu falei, meu Deus, consegui fazer boa parte do que eu me programei para fazer. Mas você perguntou, e aí? Né, Gigi? Aí complica. Tipo assim, caramba, passa logo a lista do que eu deixei de fazer. Aí foi assim, uma longa lista. Né? E aí, gente, a gente perde tempo, né? A gente deixa de fazer o que a gente poderia ter feito, porque ninguém coloca para nós um peso além do que a gente precisa, ou do que a gente carrega, como dizem, né? Cada um carrega a sua cruz. Então, gente, vamos pensar dessa forma. Eu falo isso porque os irmãos aqui, o tempo inteiro me inspirando, estão falando para mim isso, e eu só estou repetindo para vocês. Primeiro a ouvir sou eu que tenho que melhorar, eu que tenho que me tornar melhor, justamente para a gente contribuir para um mundo melhor. E quando a gente reencarnar daqui, sei lá, 200 anos, a Eladir falou para mim que vai reencarnar daqui a 500 anos. Não sei por que ela quer ficar tão longe aqui da Terra, mas tudo bem. Depois ela muda de ideia lá. De que vai reencarnar daqui a 500 anos? Aí vai dizer assim, mas eu mereço, porque lá na outra vida eu aguentei um marquinho um bocado de anos. Né? Aguentei lá aquela... Então eu mereço. Então tá bom, realmente merece. Aí eu vou ver como filho dela. Tá bom, Eladir? Vem com o teu filho? Tá bom? Então tá bom. Gente, então é isso que eu queria colocar para vocês. Vamos pensar sobre isso, vamos aplicar sobre isso. E essa casa é a nossa casa, é a casa de Fabiano, é a casa do amor e da caridade. Então a gente está aqui todos nós unidos. O André vai com a tia para Manhattan, mas eles continuam sendo da casa, por amor, por carinho, né? E todos nós aqui juntos e unidos no objetivo comum, que é o bem comum. Ok? Uma boa noite a todos.